Bem-vindos à chamada Janeiro de 2022 Projetos Locais, subprograma Territórios Indígenas no âmbito do programa REM. Essa apresentação tem como objetivo auxiliá-los na leitura da chamada e dos editais. Vamos lá? Algumas informações prévias antes de começar. Primeiro temos aqui o link do formulário que deve ser preenchido e, para qualquer dúvida que você tenha durante o preenchimento dos anexos, você pode enviar um e-mail para chamada.indígenas01@funbil.org.br, desde que seja até às 18 horas, horário de Brasília, do dia 11 de março de 2022. Bom, essa chamada, Projetos Locais, está estruturada da seguinte maneira: o edital da chamada, o formulário e o anexo A, o anexo B, o anexo C, o anexo D, o anexo E, o anexo F e o anexo G. Vamos passo a passo? Qual é a sugestão que eu daria para vocês? Começar a leitura do edital de chamada e, em seguida, ler o anexo G. Por que ler o anexo G antes dos outros anexos? Porque nele contém os critérios que o financiador vai se utilizar para analisar o seu projeto. Então, quando a gente for preencher os outros anexos, é muito bom ter esses critérios em mente, ok? E quais são? Bom, capacidade técnica e organizacional da instituição proponente e seus parceiros, capacidade técnica da equipe, embasamento técnico metodológico da proposta e a apresentação da proposta. Lembrando que cada um desses critérios tem subcritérios, então vale a pena dar uma olhada. Não posso esquecer, primeiro, ler com muita atenção os anexos. Segundo, prazo para candidatura é 13 de março. O prazo para a execução do projeto é de 12 meses e o valor mínimo ser pedido nessa chamada Projetos Locais é no mínimo de R$100 mil e no máximo de R$200 mil. Quem pode propor? As organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, em suas diferentes formas de constituição, desde que a missão seja congruente, esteja alinhada à temática do programa REM Mato Grosso. E as sociedades cooperativas representantes e ou parceiras dos povos indígenas no Mato Grosso. Temos alguns requisitos mínimos obrigatórios para a sua proposta ser analisada. O que isso significa? Que devemos reunir algumas condições mínimas e obrigatórias para que seja analisada. Vamos a elas? Primeiro, a instituição tem que estar formalizada, com registro no CNPJ. Segundo, o CNPJ não pode apresentar pendências ou restrições. Terceiro, a instituição deverá comprovar regularidade fiscal perante a Previdência da União. E, por último, possuir carta de anuência dos povos indígenas que serão beneficiados, ok? Sem essas condições mínimas, a proposta não vai nem ser analisada. Lendo o edital, nós vemos que o público-alvo da chamada está configurado em 7 regionais de representação. Vamos a ela: Regional 1, Xingu, Regional 2, Médio Araguaia, Regional 3, Vale do Guaporé, Regional 4, Chavante, Regional 5, Noroeste, Regional 6, Norte, Caiapó e Regional 7, Cerrado Pantanal. Vemos também que o objetivo da chamada é apoiar iniciativas locais que contribuam diretamente com os objetivos do Programa REM Mato Grosso e propiciem melhorias aos povos e comunidades indígenas presentes no estado. Para isso, temos 9 linhas temáticas. Vamos a elas? Fortalecimento sociocultural, sustentabilidade e meio ambiente, vigilância e monitoramento dos territórios indígenas, produção e coleta para segurança e soberania alimentar e nutricional, geração de trabalho, renda e comercialização, gestão territorial e ambiental dos territórios indígenas, infraestrutura das aldeias, mulheres, equidade de gênero e, por último, prevenção e combate a incêndios florestais. Atenção! Nessa chamada, Projetos Locais, as propostas apresentadas para a modalidade de projeto local deverão contemplar no máximo 2 linhas temáticas, ok? E se meu projeto se enquadra em muitas linhas, como é que eu vou escolher? Você pode olhar para as linhas temáticas e olhar para as suas atividades e identificar quais as atividades, os objetivos e os resultados se enquadram mais. E agrupar e perceber se a maioria das atividades, dos resultados, dos objetivos estão mais numa determinada linha do que outras, vê quantas mais estão e escolhe, obviamente,
a que se sobressai, as duas que se sobressaem, ok? Também, uma outra sugestão, se você tiver na dúvida, é quem são os meus beneficiários, né? Qual o coração do projeto? Com que linha o projeto parece mais com o coração do projeto? Com que linha ele se articula melhor? Essa pode ser também uma pista para te ajudar. Vamos lá. Lendo o edital, temos que ter algumas atenções. Por exemplo, depois das linhas temáticas, a gente vê que existe uma lista de 18 exemplos de propostas que não podem ser financiadas. Não se esqueça de dar uma olhadinha nelas. Segunda atenção, as linhas temáticas, tanto Mulheres, Equidade de Gênero, quanto Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, têm recursos específicos. Então, para essas duas linhas temáticas, as propostas apresentadas, elas deverão contemplar exclusivamente, primeiro, o atendimento ao público beneficiário, só mulheres, no caso da primeira. Segundo, o atendimento ao objeto, a prevenção e combate aos incêndios florestais. Portanto, os resultados e as ações previstas deverão sempre estar alinhados a essas linhas escolhidas, ok? Lendo o edital, nós vemos também algumas atenções quanto às instituições parceiras. Elas não podem ser contratadas como prestadoras de serviço. Segundo, quanto ao orçamento, os valores totais planejados nos trimestres 1 e 2 do cronograma do desembolso não devem ultrapassar 40% do valor total do projeto. Lendo o edital, nós vemos também que tem algumas despesas que são inelegíveis, ou seja, não podem fazer parte do projeto. Vamos a ela? Não pode aquisição de bens móveis, não pode pagamento de dívidas, não pode compra de armas ou munição, não pode impostos, taxas ou tributos que não sejam inerentes ou parte integrante do custeio de investimentos realizados pelo projeto. Não pode atividades que promovam interesses partidários, eleitoreiros ou religiosos. Também não pode compra de agrotóxicos e insumos agrícolas de natureza química. E não pode pagamento de salários, diárias ou qualquer outra espécie de remuneração a integrantes da administração pública, direta ou indireta. Qualquer projeto ou atividade que seja contra a manutenção da floresta em pé, a acender um alerta. Não será aceito, ok? Agora, quais são as despesas elegíveis, ou seja, podem fazer parte do projeto? Vamos a elas? Diárias, passagens, obras, bens, custos recorrentes, serviços de terceiros, como consultoria, assistência técnica, salários e encargos e benefícios previstos na legislação trabalhista e custos administrativos, por exemplo, aluguel, luz, telefone, água, leasing de máquina de fotocópias, ok? Também vemos no edital que não podemos esquecer de alguns documentos. São eles a cópia dos atos constitutivos da instituição proponente, cópia da ata de eleição da diretoria, o RG e CPF dos representantes legais ou a cédula de identidade, inscrição junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, a certidão conjunta de regularidade fornecida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda, abrangendo inclusive as contribuições sociais. Certidão de regularidade junto ao FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal. Cartas de parceria e de apoio, quando é exigido, acompanhado dos documentos também de comprovação dessa representação legal de quem assina o documento. E por último, e que nós já falamos lá nos requisitos obrigatórios, nos requisitos mínimos, a Carta de Anuência dos Povos Indígenas Beneficiados, assinada e datada. Bom, quando vamos começar a preencher os anexos, o A e o B, que são aqueles dados cadastrais e a identidade da instituição proponente, temos um campo lá que se chama natureza jurídica. Você sabe o que é natureza jurídica? É o regime jurídico que a organização está submetida, em várias categorias. Por exemplo, associação sem fins lucrativos é um regime jurídico, é uma natureza jurídica, ok? É como se fosse a floresta de leis e normas a que aquela instituição está submetida. Bom, lá também tem um campo que se chama ordenador de despesas. O que é o ordenador de despesas? É aquele responsável por autorizar os pagamentos, suprimentos, etc. Quando vamos ao anexo C, que é a apresentação geral do projeto,
Se você estiver com alguma dificuldade de desenvolver o projeto, comece sempre a pensar nos resultados, nos objetivos que quer alcançar. Para atingir um objetivo, são necessárias quais ações? Já existe alguma experiência anterior? Qual é o meu público? Lembrando que a metodologia são as estratégias que iremos utilizar para chegar onde queremos. Há materiais também de outras entidades que podem servir de modelo de como elaborar um projeto. Por exemplo, o Fundo Amazônia Bem Viver Sustentável, que está com um link. No anexo D, que é o cronograma de execução física do projeto, devemos sempre perceber que cada objetivo específico demanda um conjunto de atividades. Quais vêm primeiro? Quais atividades vêm depois? Quais despesas preciso prever com maior antecedência? Por quê? Quais atividades são subordinadas a outras, dependem de outras? Isso é muito importante para a construção do cronograma. Quando vamos ao anexo E, muita atenção. Esse é o anexo de orçamento e cronograma de desembolso. Ele é uma planilha de Excel que está formatada. Leia com muita atenção a primeira aba, que são as instruções de preenchimento. Na primeira aba temos essas instruções e na segunda, ao lado, temos a própria planilha orçamento e cronograma de despesas que a instituição vai colocar, preencher. Como eu falei, ela está formatada. Então, presta muita atenção se você está preenchendo as despesas no tipo correto. Por exemplo, ali, salários, encargos e benefícios. E aí você vai colocar a despesa, o valor, quando que vai ser o desembolso. Ponto 2, serviços. Ponto 3, ali, consultoria. Toma cuidado e preencha com bastante atenção, ok? Não esqueça, as despesas inelegíveis, aquelas que estão proibidas no edital, não podem ser colocadas, ok? Bom, boa sorte e até lá!